Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Vamos nós aqui para mais um comentário devocional da lição de número 9. Desta feita, o último comentário da semana, da lição de número 9, de 1º de março de 2026, que tem como tema Espírito Santo, o Regenerador. Meus amados, nós não vamos estar citando o texto áureo, veja na sua lição o texto áureo e a verdade prática, mas nós queremos ir diretamente ao texto sagrado da leitura de hoje, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 25, né? E a epígrafe desse texto é: o fruto do Espírito é a evidência prática da nova vida. O fruto do Espírito é a evidência prática da nova vida. É bem verdade que nesse texto todo, do versículo 16 a 25, vai falar da vida espiritual, do andar no Espírito, as recomendações de Paulo com relação à nossa vida espiritual, e vai falar também das obras da carne, né? E as consequências dessas obras, o que nos leva, né? Então nós vamos aqui por parte, nesse texto sagrado, o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 25, ele revela o conflito constante entre a carne e o espírito na vida do crente, né? E o apóstolo Paulo, ele escreve às igrejas da região da Galácia, exortando-os a viverem na liberdade conquistada por Cristo, mas não como pretexto para a carne, e sim como oportunidade para uma vida conduzida pelo Espírito. Então, inclusive, ele vai nos dizer assim: já que nós estamos livres, não vamos usar da liberdade para dar ocasião à carne, né? É o que ele fala também aqui nesse capítulo. Vamos para os versículos 16, 17 e 18, nós dizemos que vamos por parte, né? Que esse trecho vai falar do andar no Espírito, que é uma decisão diária, tem que ser uma decisão diária nossa, o andar no Espírito. O versículo 16, ele vai dizer assim, ó: digo, porém, andai em espírito. Veja que aqui é uma ordem, né? E não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Muito bem. Ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, conforme o versículo 16, né? Então, a vida cristã, ela não é automática. Ela exige dependência contínua do Espírito Santo, meus amados. A carne representa a nossa natureza caída, inclinada ao egoísmo e à rebelião contra Deus. O Espírito aponta para a vontade de Deus. O conflito descrito por Paulo mostra que a santificação é um processo real. Quem nasceu de novo sente essa batalha interior. A ausência de luta pode indicar ausência de vida espiritual. Andar no Espírito é submeter pensamentos, desejos e decisões ao governo de Deus.
Mas antes de chegarmos no que comenta a nossa epígrafe sobre o fruto do Espírito, que é a evidência prática da nova vida, vamos falar um pouco aqui do que está nos versículos 19 a 21, as obras da carne, que elas são evidentes, essas obras, né? Que diz aí no versículo 19, 20 e 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha, Paulo lista aí, meus amados, pecados nas áreas moral, religiosa e também nas áreas relacional, como prostituição, idolatria, inimizade, ciúmes, iras, dissensões, invejas, entre outros, né? Ele chama essas práticas de obras, algo produzido pelo esforço humano natural, né? Obras é aquilo que fazemos. Então a carne produz divisão, destruição e morte espiritual. Não é apenas um deslize ocasional, mas um estilo de vida. O apóstolo é claro: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A nova vida não combina com a velha prática persistente do pecado, né? De forma alguma. Agora, meus amados, nós queremos falar um pouco sobre o fruto do Espírito. E olhe que aí é singular e harmonioso, né? Versículos 22 e 23, né? Que diz assim, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Então, contra essas coisas não há lei. Então, veja aí, em contraste com as obras da carne, Paulo fala agora do fruto, no singular, né? Do fruto do Espírito. Não são frutos isolados, mas uma manifestação integrada da vida do Espírito no crente. Glória a Jesus. Aí nós temos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Veja bem, que enquanto as obras da carne fragmentam, o fruto do Espírito ele unifica. Ele começa com o amor, que é a base de todas as virtudes, e termina com o domínio próprio, mostrando equilíbrio interior. Esse fruto não é resultado de mera disciplina humana, mas da presença ativa do Espírito Santo na vida daquele que pertence a Cristo. Por isso que Paulo diz: digo, porém, andai em espírito. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. E no versículo 18 ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Glória a Jesus. Vamos aqui para o versículo de número 24, que nos mostra que estamos crucificados com Cristo, né? Diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Precisa de fato, né? Está crucificado com tudo isto. Veja bem que a linguagem aí é forte, né? Não se trata de negociar com a carne, não, mas de crucificá-la mesmo. Essa expressão aponta para a nossa união com Cristo em sua morte. A velha natureza
não governa mais. Agora pertencemos a Ele. Glória a Jesus. O versículo de número 25 fala do nosso viver e andar no Espírito. Aqui diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, vida e prática precisam caminhar juntas. Recebemos vida pelo Espírito no novo nascimento. Agora devemos viver de modo coerente com essa nova realidade. Aleluia. O fruto do Espírito é a evidência prática da nova vida. Não apenas palavras, mas caráter transformado. Aleluia. Como nos diz a nossa epígrafe, né? O fruto do Espírito é a evidência prática da nova vida. Glória a Deus. Então, a pergunta central deste texto não é: tenho dons ou tenho conhecimento? Mas o fruto do Espírito é visível em mim? Essa deve ser a pergunta que você possa se fazer, né? Então, a verdadeira espiritualidade não se mede por manifestações externas apenas, mas por caráter moldado à imagem de Cristo Jesus. Onde o Espírito governa, o amor floresce, a paz permanece e o domínio próprio se fortalece. Glória a Jesus. Lembro-me de que Cristo, falando sobre a questão das obras, ele diz: pelo fruto se conhece a árvore, né? Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, né? Muitas coisas assim, mas não manifestou o fruto do Espírito em sua vida, né? Porque o fruto vai moldar o nosso caráter, o fruto do Espírito. Portanto, que nossa oração seja: Senhor, não permitas que eu apenas fale de nova vida, faze-a florescer em mim pelo Teu Espírito. Glória a Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Que a paz de Cristo reine em seu coração, hoje e para todo sempre. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós hoje e para todo sempre. Amém. Até o próximo, se Deus quiser. Até a próxima semana, né? Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.